lá no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Baixa só um pouquinho o retorno, irmão, está dando a microfonia aqui. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo que ele. Desde o ombro para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram para a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda à terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zufi, Saul disse para o seu moço com que ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de se preocupar com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus? Que temos? O moço tornou a responder Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: diz-me, anda. Aliás, dizes bem, anda, pois, vamos. E foram a uma cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíram a tirar água e lhe perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está. Eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porquanto o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que é hoje, e o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre meu povo de Israel, e livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Amém? Queridos, nós falamos aqui já das decisões de Acã, das decisões de Eli, mostrando para os irmãos que as decisões
todos nós decidimos diariamente sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos. A nossa vida é uma constante decisão. Fazemos escolhas de manhã até deitarmos. E na Bíblia existem muitas delas. E as escolhas boas finalmente nos levam a um bom caminho e a um bom êxito. Mas as decisões ruins, as decisões destrutivas, por seu nome, já nos mostra que nos leva à ruína, a prejuízos. Mas elas são instrutivas. As lições ruins, os prejuízos, as destruições que ocorrem no caminho, no percurso da nossa vida, elas são muito instrutivas, porque elas deixam marcas muito profundas, que nos empurram para o caminho certo, para fugir das decisões ruins. Então, Acã tomou uma decisão tão ruim que toda a sua família pereceu. Para ele não serviu, mas para todo Israel e todo o povo depois dele serviu como lição, que até hoje nós falamos sobre Acã, nos mostrando o perigo que é não atender ao comando de Deus. Depois nós falamos de Eli, um homem que tomou decisões muito ruins a respeito dos seus filhos. E os seus filhos tomaram decisões muito ruins, levando todo Israel a ter um grande prejuízo. Elas nos ensinam, sobretudo, como tratar os nossos filhos, a responsabilidade do confronto, a responsabilidade da disciplina, a responsabilidade de verificar o que os nossos filhos estão fazendo. Nós falamos isso aqui. Agora, hoje, nós precisamos saber que todas as nossas decisões são poderosas, ou para destruir ou para construir. E a gente precisa estar muito maduro, muito seguro para tomar as nossas decisões. Sobretudo, a gente precisa estar muito apegado ao conhecimento bíblico para, com este conhecimento, tomarmos as devidas decisões. Saul, ele estava apacentando jumentas do seu pai. Ele estava procurando achar as jumentas da casa do seu pai. Israel estava vivendo um momento muito difícil espiritualmente e emocionalmente. Israel estava vivendo um ciclo muito ruim. Há um tempo, Eli tinha sido morto, os filhos de Eli tinham sido mortos, os filhos de Eli agora não envelheciam, morriam antes de se envelhecerem. Havia ali uma catástrofe muito grande, e o povo estava numa inconstância espiritual muito grande. E eles eram cercados por inimigos de Israel, que odiavam Israel. E eles tinham reis. E o reino sempre é algo aprazível. Quem olha de fora e vê o reino, vê o séquito do reino, a corte do rei, é muito interessante de se ver, é muito chamativa. E os israelitas começaram a clamar por um rei para Israel, porque até aquele instante Israel estava sob o regime teocrático. Era Deus que estabelecia as leis e os princípios, era Ele que dava o comando para ir, para recuar, era diretamente Ele que era o rei de Israel. Mas as pessoas rejeitaram o profeta, o sacerdote, rejeitaram os servos do Senhor, o juiz que o Senhor tinha estabelecido ali para julgar segundo a sua boa vontade, segundo a sua palavra, e eles pediram um rei. E aí a gente vê que não foi o desejo do coração de Deus, foi o desejo do coração de Israel. Israel que teve um desejo, o desejo de ter um rei. Não foi o desejo do coração de Deus. Mas Deus atendeu a demanda do seu povo, porque Ele queria, ao longo da história, ensinando aquele povo a valorizar o seu governo, a valorizar o que Ele oferecia para o seu povo. E nada mais importante para ensinar a valorização do que
oferecer opções para que o indivíduo possa caminhar por caminhos muito distantes, muito diferentes, e na sua longa jornada experimentar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E Deus sempre tratou assim nós humanos desta maneira. Então, Israel desejou um rei, não era o desejo de Deus, mas Israel desejou um rei, e evidente que todos querem um representante político, um representante, um mandatário, que tenha uma apresentação, que seja agradável aos olhos, aos ouvidos, e que tenha condições. E assim aconteceu com esse Saul, filho de Quis, benjamita. Ele foi escolhido, ele era o mais alto de todos de Israel. A Bíblia diz que, olha, ele ficava acima dos ombros de todos, os seus ombros ficavam acima de todos os homens de Israel. Então ele era bastante alto, ele era belo, ele era corajoso, ele era um homem de princípios, e Deus o escolheu por conta do desejo do coração de Israel, e ordenou a Samuel que o ungisse rei, e assim aconteceu. Então, do ponto de vista humano, foi fabuloso, porque Deus escolheu para Israel um rei bonito, corajoso, saudável e temente ao Senhor. Ele temia o Senhor, ele respeitava os princípios de Deus. Samuel dá a ele um comando, e ele atende o comando de Samuel, e o Espírito do Senhor toma conta dele, se apossa dele, ele começa a profetizar em nome do Senhor, e se criou até um ditado em Israel a respeito daquele Saul. Porventura Saul está entre os profetas? E ele começou a profetizar, ele recebeu o Espírito do Senhor, e o texto diz que ele foi transformado em outro homem. Ele foi cheio do Espírito de Deus e foi transformado em outro homem. Então estava tudo certo, irmãos, estava tudo arrumadinho. O povo queria um rei, Deus oferece o rei. E não foi um rei qualquer, foi um rei belo, um rei gracioso, e deu a esse rei o Espírito dele, encheu ele do Espírito dele. Estava tudo certo, não estava, irmãos? Estava tudo organizadinho. E assim é o início de muitos da fé cristã. Tudo começa bem, tudo começa ajeitadinho, se enche do Espírito de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Ele esbarrou em sua própria arrogância. Diga assim: arrogância é uma parede tão grossa, tão alta, tão bruta, que impede nós humanos de avançar. A Bíblia diz que Deus abate o arrogante, o soberbo. Olha só o termo bíblico: Deus abate, Deus subjuga o arrogante, Deus odeia o arrogante. Então ele esbarrou na sua própria arrogância. Ele foi derrotado, irmãos, não foi pelos seus inimigos, ele foi derrotado não foi pelas circunstâncias. Não, Saul não foi derrotado pelos seus inimigos nem pelas circunstâncias. Ele foi derrotado pelo seu enorme ego. Ele tinha um ego enorme, o ego dele se inflou demais da conta, e por conta disso ele foi derrotado. A vida de Saul, diga comigo, a vida de Saul é um grito de alerta para o perigo em termos bons inícios e finais horrorosos. O risco de renunciarmos os princípios de Deus, irmãos, de deixarmos de praticar aquilo que agrada a Deus e começar a praticar aquilo que nós condenamos. E foi isso que aconteceu com Saul. Ele deixou de praticar os princípios de Deus e começou a praticar o que ele mesmo condenava, pregando a palavra do Senhor. Então, diga comigo assim: Saul tinha tudo para dar certo,
tinha tudo para ser uma bênção. E aí, irmãos? Diga assim: precisamos reconhecer a origem do nosso poder. De Deus vem tudo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, diz que tudo é de Deus. Paulo, Pedro, Jesus, o mundo, tudo é de Deus. Nós somos de Deus. Então nós precisamos reconhecer a nossa origem. A nossa origem está em Deus. A origem da nossa fé cristã está em Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, né? Nós precisamos saber, e Saul foi a resposta de Deus para a nação. Foi a resposta de uma oração. O povo orou, ou seja, o povo pediu um rei e Deus deu. Então ele foi a resposta de uma oração. E o que a gente vê aqui? Ele teve o privilégio de ser escolhido por Deus para ser a resposta da oração do povo. Então, quando olhamos isso, este homem, lá no capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, versículo 10, e o capítulo 11, versículo 6, a gente vê, quando ele é possuído pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus o toma. Ora, irmãos, ele foi escolhido por Deus, ele foi a resposta de oração, ele foi tomado pelo Espírito de Deus, então estava tudo bem, graças a Deus. O cara teve o privilégio de desfrutar da intimidade de Deus, da presença do Espírito Santo. Então estava tudo certo, estava tudo bem, estava chancelado, carimbado, estava organizado. Ele assume o trono, ele assume o reino, se afasta, e aí começa a tomar decisões. Diga comigo assim: ele começa a tomar decisões destrutivas. Irmãos, primeira coisa que ele faz está lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. A impaciência. Diga comigo: a impaciência é uma confissão que não acreditamos que Deus está no controle total de todas as coisas. Quando nós nos tornamos impacientes a respeito de algo, é porque nós estamos confessando que não cremos que Deus está controlando todas as coisas ao mesmo tempo. Então a impaciência é uma declaração de incredulidade. A impaciência é o sinal de incredulidade do crente. Quando nós estamos impacientes para uma resposta, nós estamos dizendo assim: não estou crendo que Deus está no controle desse negócio aqui. O cara tinha sido escolhido por Deus, ele tinha recebido o poder do Espírito Santo, ele assumiu o trono, e agora ele começa a ficar impaciente. Às vezes, nós somos tentados a agir, irmãos, por nós mesmos. Na verdade, isso acontece quase sempre, né? A gente querer agir por nós mesmos, impacientes pela resposta de Deus. Deus, eu sempre disse isso para vocês, Deus tem 3 respostas muito claras para nós cristãos, para os seus servos. Não, eu não vou te dar isso. Isso não é bom para você. 2, sim, isso é bom para você. Eu vou te dar isso. 3, espere um pouco. E aí é que a porca torce o rabicho, né? Esperar um pouco, né? Porque quando ele diz não logo de cara, eu vou resolver, vou decidir desobedecer ou obedecer. Quando ele diz sim, eu vou poder escolher aproveitar bem aquilo que ele me concedeu. Agora, esperar, por quanto tempo? Pode ser por 1 ano, ou como aquele paralítico, 38 anos, ou como o outro
X anos, 12 anos com hemorragia de sangue, quer dizer, e aí? Quanto tempo estamos dispostos a esperar uma resposta de Deus e a buscar a resposta de Deus? Então, os filisteus se armam contra Israel. Eram os inimigos mais, assim, agoniados de Israel, eram os filisteus que estavam ali naquele período. E eles vinham contra Israel. Então, houve a convocação dos soldados de Israel, o reino estava se formando, houve a convocação, e ele tinha que fazer uma espera, ele tinha que esperar por Samuel. Samuel disse: Saul, você fica aqui, eu vou bem ali, e em 7 dias eu volto, e quando eu voltar, a gente oferece o sacrifício e você vai para a guerra. Ele esperou 1 dia, nada. Esperou 2 dias, nada. Esperou 3 dias, nada. Esperou 4 dias, nada. Esperou 5 dias, nada. Aí o exército começou a se acomodar, porque todos estavam vendo os exércitos inimigos. Estava ali, aquela multidão, e eles eram um número bem menor. Eles precisavam da resposta de Deus. E aí começou alguns a abandonarem. A ponto, irmãos, de alguns entrarem em cavernas e em túmulos, se esconderem em túmulos e em cavernas. E aquilo foi acossando o coração, a alma de Saul. E então 6º dia, nada. 7º dia, nada. Quando foi pela manhã, Saul falou: não, pode trazer os animais, pode trazer todo o sacrifício, que eu mesmo vou oferecer o sacrifício. E aí, quando ele está terminando o sacrifício, foi bem assim, eles terminando o sacrifício, lá vem Samuelzinho todo: opa, o que está acontecendo aqui? Eu esperei o senhor 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7º dia, o senhor nada. Então eu sou o rei, eu não posso ficar esperando aqui, eu tenho que tomar uma decisão, eu sou um executivo, eu tenho que agir. E julguei muito apropriado fazer logo o sacrifício, já que Vossa Senhoria demorou, então eu fiz o sacrifício. Sabe, irmãos, nessa chegada, está lá em 1 Samuel capítulo 13, nessa chegada de Samuel, no final, Samuel chega no final do sacrifício. A pergunta é: por que Samuel demorou? O primeiro teste para Saul foi o teste da paciência. Esperei com paciência no Senhor. A paciência é um dos gomos do fruto do Espírito. Ele tinha um Espírito Santo, irmãos, e agora estava dando um vacilo. Por quê? Porque naquele momento ele agiu sem o respaldo do Espírito e ficou impaciente. E aí, irmãos, Samuel já joga os pés no peito de Saul e já dá uma confrontada brava em Saul. E Saul fica todo cheio de justificativa, porque quando a gente erra, a gente justifica. A gente quer justificar, dourar a pílula, não é? E assim Saul estava querendo justificar porque ele precipitou naquela situação. E Samuel foi bem direto mesmo. E quando Samuel virou as costas, aliás, o Espírito de Deus diz para Samuel, na hora, e Samuel transmite o recado para Saul: eu estou tirando o trono das tuas mãos. Irmãos, fazia pouco tempo, agora já estava tirando o trono das mãos de Saul. Quando Samuel entrega o recado dizendo que Deus ia substituir Saul, Samuel vai saindo, Saul agoniado, impaciente, segura na beirada da roupa de Samuel, e Samuel sai e rasga. E aí Samuel diz assim: assim como tu rasgastes a minha veste, o Senhor rasgou o teu trono de ti. Foi assim, na pancada mesmo. Então a primeira
A primeira decisão destrutiva de Saul, que a Bíblia relata, foi a impaciência. A minha pergunta hoje aqui para todos nós, numa reflexão mais avançada, é o quanto de impaciente nós temos sido para as respostas de Deus. Muitas vezes, irmãos, queremos precipitar, queremos fazer as coisas antes da hora, queremos agir antes da hora em vários aspectos. Calma, espere um pouco, vamos orar um pouco mais, vamos analisar a coisa mais, vamos estudar um pouco mais. Não, eu estou vendo, eu estou sentindo. Não tem a ver com sentimento. As nossas decisões não podem ser pautadas em sentimentos. Os nossos desejos, irmãos, não nos levam a nada. As nossas decisões podem construir ou podem destruir toda a nossa vida. Então, qual é a nossa impaciência? Muitas vezes nós ficamos impacientes com os nossos filhos, com o cônjuge. Nós ficamos impacientes numa sociedade, ficamos impacientes na igreja, porque o pastor pregou desse jeito, ou não disse isso, ou falou aquilo outro. Ficamos impacientes com o vizinho, ficamos impacientes com o inquilino. Perdemos a oportunidade de produzir o fruto do Espírito, a paciência. Não tem aquele ditadozinho que o apressado come cru. Comer cru não é legal, irmãos, por uma série de razões. Hoje eu comi um peixinho assado que o Jordão fez. Meu amigo, que peixe que estava assado no ponto mesmo assim, saboroso mesmo, né? Finalmente eu até peguei com a mão, assim, rapei assim na bandeja, assim, com os próprios dedos, assim, ó, porque a colher não estava dando conta. Eu falei, não, larga para lá a colher. Peguei assim e rapei com os dedos ali, porque tinha ficado no tempo certo, na hora certa, ali aquele peixinho. Sabe, irmãos, tenha mais paciência na sua rota. Nós precisamos compreender e definir. Muitas vezes a obstinação leva a gente a uma ruína. Eu vou, está batendo a cabeça na parede e continua querendo ir apressadamente, agoniadamente, desesperadamente, se atropelando de todas as maneiras. Assim foi a decisão de Saul. Saul decidiu apresentar um holocausto ao Senhor que não era da conta dele, não era para ele fazer. Ele era o rei, ele não era o sacerdote. Ele não era o profeta, ele era o rei. Muitas pessoas estão precipitando. Sabe o que acontece em muitas casas? A mulher diz assim, marido, arruma a tomada. Aí o marido fica cozinhando o galo e não arruma a tomada. A mulher vai lá e arruma. Aí diz, arruma o chuveiro. Aí o marido fica cozinhando o galo e não arruma o chuveiro. Aí a mulher vai lá e arruma o chuveiro. Aí depois vai fazendo. Daí a pouco o marido fala, não vou fazer nada. Ela faz tudo, larga a mão. Porque tem mulher que acha que é agora, aí tem que fazer agora. É um desespero, é uma situação desesperadora, e a gente precisa de ter mais paciência para não dar com a cara na parede, irmãos. Precisamos ter paciência. Esta é uma ação que precisa ser realizada com o Santo Espírito. Eu preciso ter intimidade, relacionamento com o Espírito Santo para que ele gere essa paciência na minha vida. Calma, irmão, calma. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor que sabe de todas as coisas, ele vai agir. Só tenha fé, porque a sua impaciência está mostrando que você não tem fé. A sua impaciência está dizendo, eu não estou vendo a mão de Deus, Deus vai me largar na cacaia, Deus vai me largar aqui no desertão, Deus vai me largar aqui nessa confusão. Eu quero te dizer que se você é servo dele, ele não se esquece de você, irmão. Ele tem um compromisso, não é contigo não, é com a palavra dele. Você acha que por que ele mandou que o filho dele morresse? Não era o compromisso conosco, era o compromisso com a palavra dele.
Você precisa entender que Deus tem um compromisso com a palavra dele. E ele diz que aqueles que o temem encontram um lugar de segurança, um abrigo poderoso, fica debaixo das suas poderosas asas. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Então deixe de ficar impaciente, deixe de ficar confessando a sua incredulidade, porque a incredulidade é o maior pecado que existe. Deixe de ficar confessando incredulidade e espere, pise os seus pés no freio, puxe o freio de mão e diz: eu vou esperar em Deus. Mas saiba ouvir pela palavra os sinais de Deus, para que você também não crie lodo lá onde você freou, né? Porque tem gente também que fica tão parasita que não entende o que Deus está propondo. A gente precisa conhecer as vontades do Senhor. Outra coisa, a primeira decisão destrutiva de Saul aqui foi a sua impaciência. Diga para o seu irmão: você é impaciente, irmão? Calminha, calminha, né? Tinha até um programa antigamente de calminha, Saraiva, calminha, Saraiva. Creia na palavra do Senhor, amém? Calminha, fique calminho, né? Tem gente que tem tolerância zero com Deus. Não espera não. Então vá, acelera. Na chicane, na curva do S, você esborracha a cara no chão, né? Na parede. Então a gente precisa de ter paciência. Segunda coisa, irmãos, está lá no capítulo 14 do livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 14, verso 24, verso 39, verso 44. Olha, aí eu quero ler aqui Provérbios capítulo 12, versículo 15. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Ainda no livro de Provérbios capítulo 24, versículo 9. Provérbios 24, versículo 9. Os desígnios do insensato são pecado. Então, a segunda decisão destrutiva de Saul foi insensatez. Ele fez um juramento insensato. Ele estava em guerra, estava em briga com os seus inimigos, e ele, no afã de cumprir, no afã de terminar, no desejo de alma de terminar e de cumprir, ele proibiu os seus soldados de comerem qualquer pão, qualquer comida até a noite, o dia inteiro sem comer. E ele falou que aquele que comesse seria morto. Foi esse o julgamento. Sem comunhão com Deus, confiando em si mesmo. Aqui a gente vê um Saul que não buscou a orientação de Deus. Ele estava confiando na sua estratégia, ele estava confiando nos seus planos, ele estava confiando na sua sagacidade, não dava conta de procurar nem jumenta quando foi achado. Agora se achava senhor da guerra. Mas esqueceu quem que colocou ele lá e não procurou conselhos. Aí o que acontece? Sem comunhão com Deus, confiando nele mesmo, ele faz uma jura tola. Quantos crentes fazem juramentos tolos, irmãos? A gente precisa de aprender as coisas. Qual é a relação que eu tenho com esse juramento, com esta atividade minha? Nós não podemos, irmãos, em determinados tipos de serviço, a pessoa trabalha de pedreiro de manhã, de cedinho até a tarde, como é que vai jejuar o dia inteiro, irmão? Não tem como. Vai desfalecer no meio do caminho. Uma pessoa que dirige o dia inteiro, uma pessoa que pilota uma moto o dia inteiro, como é que vai? Ou então no meio dessa geração aí que a gente não tem identidade direito, a pessoa, não, eu vou, imagina eu, não vou cortar mais o meu cabelo. Que coisa que vai ficar linda, hein, irmãos? Não vou fazer um juramento que não vou cortar mais o meu cabelo. Então, nós precisamos ser sensatos, precisamos ser prudentes, precisamos buscar em Deus uma direção para tomar as nossas decisões pautadas na vontade dEle.
Então o que nós vemos aqui, que o poder subiu a cabeça de Saul. Ele achou que era o rei da cocada, ele achou que ele era o chefão, ele esqueceu que quem botou ele lá foi Deus. E ele esqueceu que Saul já tinha dito que não, Deus havia arrancado o trono dele. Agora Deus é tão magnífico, irmãos, e quando eu vejo isso aqui, eu achei que Deus ia tirar Saul imediatamente, né? E Saul reinou 40 anos, irmãos. Deus é benevolente, é misericordioso. 40 anos, ele teve muitas oportunidades de fazer um caminho de volta, não teve? Quantas circunstâncias adversas, em todo o período do reino dele, foi um reino cheio de guerra, de confusão. Ele podia ter falado, espera aí, eu fiz tudo errado até aqui. 15 anos, 20 anos, fiz tudo errado, vou agora consertar a casa. Eu creio que Deus poderia, se fosse com sinceridade, se fosse com o coração, mas o cara começou a achar que era o dono, que ele podia agir, e ele agiu sim, insensatamente, botou soldados que estavam em guerra, brigando, lutando, dando um murro no outro, dando pontapé um no outro, pegando espada, lança, e inclusive Israel nem tinha muitas armas, porque as armas pertenciam quase todas aos filisteus. Eram armas improvisadas que eles estavam usando, então usava muito o corpo, a força física. Como é que ia ficar sem comer? E aí Jonatas, o filho de Saul, não tinha ouvido o pai fazer essa jura. E aí eles vão passando, acham um mel caído no chão. Ele pega a ponta da lança, passa no mel e põe na boca. E ora, o mel é açúcar poderosa, né? A geleia do mel é poderosa, e logo deu a ele forças, que ele estava cansado. Logo o texto bíblico diz que brilhou os seus olhos. Aí o povo, não rapaz, seu pai tinha falado para a gente, não. Ele ficou bravo com o pai dele, porque o pai dele tinha feito um juramento estranho, nécio, insensato, imprudente. Irmãos, quando Saul fica sabendo, sabe o que Saul pega? Pega o filho e vai matar o filho. O próprio filho, por causa de um juramento insensato, ele pega diante do arraial, vai matar o seu filho Jonas. Por conta de quem Deus livrou eles naquele momento. Jonatas foi uma peça-chave naquela guerra. Jonatas. E aí, quando ele vai matar, o povo fala, não senhor, meu rei, não faça tal coisa. Ele foi uma peça extremamente importante, e ele não sabia da sua jura também. E o povo livrou a cabeça de Jonatas. Uma insensatez, diga para o seu irmão, a insensatez é algo absurdo. O texto aqui que nós lemos diz assim, ó, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Tem muita gente insensata, irmãos. Mulheres que erguem as vozes para o seu marido, afrontando, chamando para a briga, querendo confusão, querendo que o marido parta para a ignorância, porque aí ele vai para a cadeia e você vai ficar desmaridada, como diz o outro, e vai arrumar outros e mais outros e mais outros, porque não tem a prudência, a sensatez. Filhos que xingam os seus pais, que desafiam a autoridade dos pais, funcionários que não valorizam os seus serviços. É evidente que existe aqui e acolá alguma função ou algum patrão desmiolado e sem prudência, sem sensatez, mas isso não te dá o direito de ser insensato também. Então nós precisamos ser prudentes, ser sensatos, e não sair tomando decisões baseadas nas nossas emoções, sem pararmos para pensar, sem analisar as questões. Você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Então a gente vê um cara que primeiro foi impaciente, segundo foi insensato, foi tolo, foi imprudente, tomando uma decisão maluca, que botava em risco todo o seu exército, inclusive a cabeça do seu próprio filho.
E talvez seja isso que esteja acontecendo com milhares ao redor do mundo, botando a cabeça dos seus próprios filhos na guilhotina, no fio da espada. Muitos maridos botando a cabeça da esposa no fio da espada por decisões precipitadas, botando toda a família na ruína por decisões tolas, insensatas. E a gente vê aqui que foi essa rota que Saul decidiu para si. Depois, no capítulo 15, versículo 3, 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, versículo 5 ao 7, versículo 10, aqui Saul não seguiu a Deus, nem lhe executou a palavra, capítulo 15, versículo 11. Diga comigo assim: Saul obedeceu parcialmente. Diga comigo: Saul obedeceu parcialmente a Deus. Agora, sabe o que significa obedecer parcialmente? Significa desobedecer. Porque uma obediência capenga é o mesmo, equivale-se a uma desobediência. E o que acontece? Quando Israel vai contra os amalequitas, porque os amalequitas tinham sido opositores na trajetória do Egito para Israel, para a terra prometida. Os amalequitas foram opositores e Deus disse que eles iam ser eliminados. Então chegou a hora, Saul ia ser a ferramenta para eliminar os amalequitas. Agag, o rei dos amalequitas, e todos, Deus deu a estratégia, Deus deu a ordem, então era só Saul ir cumprir. E o que é que Deus disse? Mate todos, destrua tudo, todo mundo é para ser destruído. A gente olha assim e fala, torcer a Bíblia sai sangue, né? Mas Deus é que deu a vida, irmãos. Deus é que sabe do nosso futuro, do nosso passado, do nosso presente. Deus sabe as motivações do nosso coração. Ele é o Todo-Poderoso. Então não dá para comparar entre um humano que tira a vida e o Deus que deu a vida. Ele recolheu o que era dele. Ele manda recolher do jeito que ele quiser. Essa é a diferença entre nós humanos. Nós não damos vida a nada. Nem a criança que nasce no ventre da mãe, não é ela que dá a vida para essa criança, é o próprio Deus que estabelece isso, porque Ele fala em sua palavra, que é Ele que teceu nós enquanto no ventre da nossa mãe. Você entende o que eu estou falando? Aí Deus diz assim: mate todos, destrua todos, gado miúdo, gado graúdo, homens, mulheres, crianças, velhos, reis, nobres, tudo, acabe com tudo. Foram lá, destruíram tudo, pegou, mas aí eles viram umas ovelhas gordas e bonitas, ou viram um gado bonitão, gordão. Rapaz, isso aqui dá para fazer um sacrifício bacana, Deus vai se agradar desse sacrifício, e olha só que ovelhas, que bois lindos que estão aqui, nós vamos levar isso aqui. Pega o rei, que Deus já tinha dado a sentença de morte para o rei Agag, e leva. Quando Samuel chega lá, irmão, olha aquilo, mas Samuel fica muito bravo com Saul. Samuel fica muito irritado, porque ele foi lá, ele matou, mas trouxe o rei Agag, dos amalequitas, e trouxe aquelas ovelhas e aquele gado gordo. Deus mandou aniquilar tudo, mas o cara que não achava jumentas, agora já sabia separar o que podia ser sacrificado e o que não podia ser sacrificado para Deus. Esse é o problema. Muitas vezes nós obreiros, nós líderes, muitas vezes você pai de família, que começa a se achar, a criar um ideal de liderança fora do princípio de Deus. Nós diariamente corremos esse risco de achar que a igreja é nossa, que eu sou dono dessa igreja, eu não morri por ninguém, eu não sou dono de vocês, vocês não são minha propriedade, são de Deus. Vocês congregam aqui irmanamente, vocês frequentam aqui fraternalmente.
Vocês oferecem aqui as suas ofertas, os seus dízimos, as suas primícias com alegria, voluntariamente. Não é porque eu estou amaldiçoando, ou estou dizendo, ou estou não. É porque vocês decidiram, escolheram, de maneira que possamos conviver juntos em unidade. Agora, esse camarada, Saul, ele poupou a Agag e o melhor dos rebanhos. Então ele obedeceu parcialmente. E obedecer parcialmente é o mesmo que? Desobedecer. Ele ainda mentiu. Disse, no versículo 13, ele diz que tinha executado a ordem. Ora, mas estava na cara de Samuel, estava na cara do povo de Israel, estava lá Agag, estava lá as ovelhas, estava lá o gado, e ele disse: não, eu cumpri a ordem. E é assim que acontece na vida das pessoas. Nós achamos que estamos cumprindo a ordem, mas é a ordem completa? É a ordem plena? E talvez você possa dizer assim: apóstolo, eu não vim aqui no dia que se comemora as mães para ouvir um sermão, um puxa-orelha, não. Não, irmãos, eu estou aqui com todo o meu amor por vocês, com toda a minha alegria, com todo a minha satisfação de ministrar a palavra do Senhor. Não é para confrontá-los, é para mostrar que um indivíduo que está na Bíblia, que foi um rei escolhido para reinar em uma nação que era o povo de Deus, tomou decisões destrutivas, e que se nós as tomarmos também, nós não reinaremos em vida, nós não governaremos nem a nossa casa, nem a nossa empresa, nem a nossa vida, nem patavina nenhuma. Entende o que eu estou falando? Então, quando olhamos para a Bíblia e encontramos um personagem, uma figura tão extraordinária quanto Saul, que reinou por 40 anos em Israel, um homem que tinha tudo para dar certo, e o reino se estabeleceria para sempre por sua casa. Não. Ele tomou decisões, e esta decisão que nós estamos falando aqui foi a desobediência. Saul, ele deu desculpas infundadas. Ele tentou dizer as coisas para Samuel, para contornar a sua transgressão, para contornar o seu erro. Diga assim comigo: Saul queria obedecer do seu jeito, ao seu modo. Será que a gente conhece alguém assim, irmão? E quer obedecer do seu jeito, ao seu modo? Não, eu vou, mas eu faço é assim. Não, eu vou operar nesta ou naquela área da igreja, mas é do meu jeito. Eu vou casar, mas é do meu jeito. Ora, não, é do jeito de Deus para o casamento. Então nós precisamos de voltar. Saul bateu o pé dizendo que tinha obedecido. Ele insistiu, ele teimou: não, eu obedeci. Rapaz, estava na frente lá Agag. Sabe o que Samuel fez, irmão? Samuel era o sacerdote, era um profeta. Ele pegou a espada e matou Agag na hora. Cortou Agag e matou Agag, porque aí ele vira para Saul e fala assim, está lá no capítulo 15, versículo 22, é essa questão da obediência. Deus não busca a adoração, mas Ele busca adoradores. No capítulo 15, versículo 22, ele diz assim que não obedecer é melhor do que sacrificar. Fazer jejuns, fazer votos, fazer um monte de coisa, prometer um monte de coisa para Deus, irmãos, não pode ser tocado pelo nível de obediência que nós precisamos prestar a Ele. Você pode carregar a cruz, irmão, 1000 quilômetros, mas se você não obedecer os princípios fundamentais da palavra, amar o próximo, perdoar, discipular, se você não obedece os pilares da fé cristã, então você está fazendo como Saul, obedecendo em parte. Obedecer em parte é o mesmo que desobedecer. Então Samuel diz a Saul que ele não entendia o que estava acontecendo.
Saul, deixa eu lhe dizer uma coisa definitivamente: Deus não tem prazer em gordura, em sacrifícios, tanto quanto na obediência. Então nós precisamos obedecer. Agora diga para o seu irmão: obedecer não é fácil. Precisa do Espírito de Deus. O que Saul não tinha mais? O Espírito de Deus. E quando não temos o Espírito de Deus, temos a tendência de desobedecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa definitivamente aqui, irmãos: a maior e mais importante decisão depois de entregarmos a nossa vida em Cristo é dizer: eu nunca vou deixar que o Espírito Santo se entristeça comigo e vá embora. Ele pode até momentaneamente falar: rapaz, mas tu fizeste essa paradinha aí, não estava no roteiro não. Caraca, rapaz, tu aprontaste. Senhor, não, eu fiz, eu me danei aqui um pouquinho aqui, mas não, por favor, vamos conversar aqui, vamos ter um trelelê aqui, e não se afaste não, Senhor, porque se o Senhor aqui, eu ainda dei essa deslizada, e se o Senhor não tiver, aí eu me arrebento todo. Este foi o problema de Saul. Saul não tinha mais o Espírito de Deus. Então, se ele não tinha mais o Espírito de Deus, ele era alvo fácil de Satanás para desobedecer, para transgredir, para sabotar, para errar, para se danar. Você entende o que eu estou falando? Então, nós vimos que a decisão de Saul foi poupar a vida de Agag e poupar os animais de Deus. Disse: destrua tudo. Decisão destrutiva foi a de Saul, né? Então Saul apresenta, no versículo 24 ao 30, Saul apresenta uma fingida confissão, porque o confronto de Saul estava diante de Israel. A coisa estava acontecendo ali, aquela reuniãozinha ali estava pública. Aí Saul finge a sua confissão, dá uma reconhecida assim, parcial, mas ele diz assim: não, agora honra-me diante de todos, porque na verdade Saul tinha uma coisa que muitos de nós temos. Saul, ele não estava preocupado em pecar, ele estava preocupado com as consequências do pecado. Diga para o seu irmão: qual é mais perigoso? Pecar ou se preocupar com as consequências do pecado? Porque ele não estava preocupado em pecar, ele estava transgredindo um atrás do outro, mas ele estava preocupado com as consequências do pecado. Então, quando nós tememos ao Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor, nós não vamos fazer isso aqui. Ele diz: pequei, agora honra-me diante dos anciãos. Ele estava preocupado com a sua posição de rei. Ele queria que a sua posição fosse reafirmada diante daquele povo. E Samuel foi lá e reafirmou isso. Então, Samuel aqui, irmãos, ele se afasta de Saul. E Saul, a partir daí, nunca mais procura Samuel. Até a morte, nunca mais procura. Porque ele foi confrontado, né? Ele foi desafiado. Ele transgrediu, ele foi impaciente, ele foi insensato, agora estava sendo definitivamente desobediente. Então, ele começou bem, mas ele se perdeu no meio do caminho. Ele prefere o caminho da fuga ao caminho do confronto. É essa geração que a gente está vivendo, irmãos. As pessoas não querem ser confrontadas, não querem ouvir verdades. Elas querem sempre se colocar como vítimas da sociedade e não vítimas de suas próprias decisões, de suas próprias escolhas. O indivíduo vai ali e mata o outro. O indivíduo vai ali e assalta e toma o dinheiro de uma multidão de gente. E vai para o presídio e diz: eu sou vítima da sociedade. Não, não é vítima da sociedade não, é vítima das suas péssimas escolhas, das suas decisões destrutivas. Eu perdi o meu casamento, eu perdi, foi nossas escolhas, as nossas decisões.
E assim a gente vê aqui, neste caso particular, ele preferia fugir do que ser confrontado. Quantas vezes me reuni com discípulos no escritório aqui, lá no sítio, e comecei a falar, e a pessoa se esquivar daqui, se esquivar dali, e arrumar desculpas, e alguns fugiam da igreja, não vinham mais, porque não querem ser confrontados para serem sarados. Quando você chega no médico, e o médico diz assim: você precisa fazer uma cirurgia que tem um problema aí. E o que você faz? Você precisa tomar 10 penicilinas, você precisa tomar 400 comprimidos disso aqui, fortíssimo. Puxa vida. Precisa mesmo, doutor? Precisa. Tem certeza? Tenho sim. Então tá bom. E aí muitas vezes nós estamos diante de Deus, o Deus de todas as coisas, o poderoso Senhor que nos fez, que planejou a nossa salvação bendita em Cristo Jesus. Ele diz para nós, ele dá um sacode em nós assim, daquele brabo mesmo, e diz assim: ei, desperta tu que dormes, levanta-te, camarada, olhe, fique atento, preste atenção, porque senão você vai ser destruído, você vai arruinar a sua vida, a sua família, você vai arruinar os seus negócios, o seu ministério, você vai se lascar. Não, Senhor, estamos vivendo uma outra era. Agora na nossa geração, nós temos que inclusive mudar alguns dizeres na Bíblia, que está muito forte. Me ofende, me maltrata, me desagrada. Ô infeliz, é para desagradar mesmo, porque aí quando você for bastante desagradado, você diz assim: realmente eu estou numa situação muito ruim, eu preciso sair dessa situação e ir para uma outra abençoada. A palavra do Senhor, irmãos, ela pode até nos confortar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Diga: o Espírito Santo é nosso, mas é Ele que convence a nós do nosso pecado, da justiça de Deus sobre o pecador, do juízo de Deus sobre o pecador. É o Espírito Santo, o mesmo que consola, que nos bota na parede e diz assim: cabra da peste, você precisa se erguer de onde você está, porque as suas decisões, as suas escolhas estão te matando. Não é nessa vida não, é na próxima vida. A Bíblia diz que o Senhor é como um pai que açoita, que corrige o seu filho. Não se enverede por este caminho, tome tento na sua vida. Samuel confrontou o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, Saul. Saul poderia ter se jogado aos pés do Senhor e prostrado e chorado, mas ele diz: não, é por isso e por aquilo, eu quis agradar, eu quis isso, Pare com isso, irmão. Você está perdendo o direito de governar, você está perdendo o direito de ser bem-sucedido. Deus quer mudar a sua história, é o desejo de Deus. A história que Ele escreveu para você não é uma história de destruições, não é uma história de prejuízos. Essa não é a vontade de Deus para o seu coração. Você entende o que eu estou falando? E finalmente, irmãos, o penúltimo que a gente vai falar aqui, mas esse é rápido porque todo mundo sabe qual é ele. Surgiu na vida de Saul um ciúme doentio. Ele decidiu se enciumar de Davi, a ponto de querer matar Davi. A gente vê isso no capítulo 18, versículo 7. Ele estava doente, porque o Espírito Santo não estava mais na vida dele. Ele ficou enciumado. Muita gente está enciumada
fica enciumado com o ministério de um, com o ministério do outro, fica fazendo comparações, fica fazendo comparação da sua esposa com a esposa de fulano, fica fazendo comparação dos filhos uns com os outros, começa a ficar com ciúme por causa da prosperidade, ou por causa da palavra, ou por causa do louvor, ou por causa do toque, começa a ficar com ciúme. E a gente viu que foi catastrófico quando as mulheres de Israel começaram a cantar os milhares para Davi, ao invés dos 1000 para Saul. Aquela música, quando era cantada, Saul entrava em crise, irmão. Saul entrava, ele rolava no chão. Quando o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, a Bíblia diz que um espírito maligno tomou posse de Saul. E é isso que acontece quando o Espírito de Deus sai da nossa vida, o espírito maligno toma a nossa vida. Nós ficamos vulneráveis à maldade do mundo espiritual. A vida de Saul passou a ser controlada por esse espírito maligno que gerou essa decisão destrutiva de ciúmes. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque há um ciúme generalizado nas entranhas, na alma do marido ou da esposa. Meu irmão, o ciúme categoricamente é uma declaração de desconfiança, de ausência de amor, de ausência de confiança. Se você ama uma pessoa, você não pode desconfiar dela. Muitos estão sendo destruídos por causa disso. E por causa desse ciúme doentio, irmãos, Davi, na cidade de Nob, Davi mandou matar 85 profetas descendentes de Eli. E aí a gente volta na pregação anterior das decisões de Eli. Agora 85 sacerdotes foram mortos e toda a região de Nob foi destruída por mando de Saul, por ciúme, porque Davi esteve naquele lugar e foi muito bem recebido naquele lugar. Aí a próxima decisão destrutiva dele foi a consulta a uma feiticeira. Ele foi consultar. Irmãos, Saul, ele expulsou, ele desterrou as feiticeiras, os adivinhos de Israel. Agora Samuel se afastou, agora Samuel morre, houve pranto, e ele vai lá nessa feiticeira consultar Samuel. Olha o caminho errado a incoerência dele. Ele tornou-se tolo, desorientado, ele tornou massa de manobra na mão do inimigo, porque o Espírito de Deus não estava mais na vida dele. No capítulo 31 do primeiro livro de Samuel, versículos 4 e versículo 5, Saul caiu nos laços definitivos do pecado. Provérbios 29, versículo 1 diz assim: o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, será quebrado repentinamente sem que haja cura. Tem pessoas que não sabem ouvir conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E nós, com a nossa soberba, com a nossa arrogância, com a nossa mitidez, a gente não quer ouvir conselhos, nos achamos os caras. E é onde nos machucamos. Então, a última decisão dele foi tirar a própria vida. Ele se mata. Um homem que começou o ministério, sendo escolhido por Deus, ungido, cheio do Espírito Santo, finaliza o ministério cheio de demônio e se matando. Será que a gente não pode aprender com as decisões destrutivas de Saul, irmãos? Diga para o seu irmão, abre o olho. Diga comigo: ninguém está condenado à derrota desde que se submeta ao plano divino para a sua vida. Está na hora de nós nos submetermos ao plano dele, de Deus para a nossa vida. É o plano glorioso dele. Ninguém será condenado à derrota se se submete ao plano glorioso do Senhor.
Provérbios 28, 9, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha esse versículo, irmãos, olha o poder desse versículo. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. Foi uma sequência de decisões destrutivas que Saul tomou, até acarretar o seu suicídio. Ele pegou a espada e pulou sobre ela, se matando. Aí a gente pode pensar assim: como eu posso me livrar de suicídio? Porque o suicídio, tem muita gente se suicidando na vida espiritual, na vida ministerial, na vida vocacional, na vida como cônjuge, como esposo, como esposa, como filho. Está se matando. Tem pessoas desfiliadas, tem pessoas que nunca mais vão ter pastores, porque agrediram tanto, fizeram tantas asneiras que nunca mais, a alma deles não aceita mais o pastoreio de ninguém. Então são suicidas. Tem muita gente suicidando espiritualmente, ministerialmente, conjugalmente, empreendedoramente. Tem se matado porque está tomando decisões equivocadas. Diga comigo assim: o pecado nos cega, faz com que nos tornemos frios e distantes, nos impedindo de ouvir a voz de Deus. Por isso que há necessidade de ouvir uma palavra que não tem o intento de agradar os seus desejos e o seu coração, as suas emoções, muitas vezes melindradas por uma geração perversa. Mas quando vocês vêm à igreja, vocês vêm para adorar ao Senhor e para ouvir a sua palavra. Diga comigo: eu venho para adorar ao Senhor e eu venho para ouvir a palavra do Senhor. Diga assim: a palavra do Senhor me confronta, me exorta, me consolida, me consola. A palavra do Senhor me endireita, porque ela é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Esta é a palavra do Senhor. Então, quando a palavra do Senhor vai em sua direção, como espada de dois gumes, que não está se importando com o seu título, com a sua sabedoria, com o poder aquisitivo que você tem, não está importando com os lauréis que você possua, mas a palavra do Senhor está preocupada em fazer você olhar para o conserto, para ser tratado, para ser melhorado, para ser curado, para ser abençoado, para ser fortalecido. Nem que para isso precise levar uns tapão na orelha, não meu, mas de Deus. Então, não venha para a igreja, essa palavra é muito forte. Não venha para a igreja com os ouvidos abertos, com o coração aberto, e diga assim: eu não vou ser um rei Saul, que começou maravilhosamente bem, mas por causa da sua arrogância, por causa do seu ego enorme, se transformou um trambolho, a ponto de consultar a feiticeira, a ponto de se encher de demônios e decidir por se matar. Você quer isso para a sua vida? Tem certeza, irmão? Diga comigo assim: Saul até admitiu que pecou, mas se preocupou mais em ser honrado diante do povo do que restaurar a sua comunhão com Deus. Não escutou conselhos, endureceu seu coração, perdeu a comunhão com Deus, tentou se justificar, tinha medo das consequências do seu pecado, mas não tinha medo do seu pecado. De queda em queda, foi descendo a um profundo abismo, um profundo e tenebroso abismo. Diga comigo: a lição de Saul é a de que podemos desperdiçar as oportunidades da vida. As decisões de Saul é um alerta, ela nos alerta sobre o que não devemos fazer. Ela
aponta para o perigo de seguir as nossas próprias emoções e desejos. Não faça isso, irmão. Não é esse o objetivo. Porque todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas vai construir ou vai destruir, vai edificar ou vai derrubar. Então, nessa noite eu quero que você fique de pé no nome de Jesus, decidido a olhar para a vida de Saul e falar: que pena. Olhar para a vida de Saul e falar: que dó. Olhar para a vida de Saul e falar: que desperdício. Um homem tão alto, tão bonito, tão ungido, escolhido para reinar, poderia fazer coisas maravilhosas, e finou os seus dias maluco, a ponto de precisar de um tocador de harpa, um pastorzinho cheio do Espírito de Deus, ficar tocando para que ele tivesse paz e sossego. Quando ele estava longe, o Espírito tomava ele novamente lá na batalha. Ele viu as circunstâncias, e em vez dele se jogar no chão e chorar copiosamente e dizer: Deus, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o profeta, eu pequei contra a minha família, agora, Senhor, eu me volto a Ti, Senhor, socorre-me nesse lugar horroroso, no campo de guerra, com essas hostes horrorosas ao meu redor. Venha em meu auxílio, Senhor, e perdoa o pecado do meu coração. Eu não quero ser rei mais, Senhor, eu não quero o reinado mais, eu não quero nenhuma riqueza, eu quero provar novamente da presença do Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, profetizar como eu profetizei no dia que o Senhor veio a mim. Não, irmãos, ele não fez isso. E muitas vezes nós não fazemos isso. Em vez de jogar-nos diante do Senhor e chorar e dizer: Deus, não leve em conta o meu opróbrio, não leve em conta a minha transgressão, considera o desejo do meu coração em servir-te. Eu fico sem nada, Senhor, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, Senhor, nada se compara à glória do Senhor. Moisés disse: se o Senhor não for, nós não iremos. Está na hora de você pensar assim, meu irmão: se o Senhor não estiver, nada vale a pena. Se você não sentir o Espírito de Deus que te habilita a viver a plenitude da vida para a qual Ele escolheu para você, então não vale a pena ser vivida uma vida fora da presença do Senhor. Porque toda escolha maldita, toda escolha transgressora faz recair sobre nós mesmos a punição da má escolha, da decisão destrutiva. Então, nesta série, o objetivo certamente do Espírito Santo e o objetivo deste pastor é que você reflita profundamente quais são as decisões que você está tomando diariamente na sua empresa, no seu casamento, quais as decisões que você está tomando dentro do ministério, quais as decisões que você está tomando, se você quer defender o que você tem ou a glória de Deus. Se o seu interesse é fazer, dos erros de Saul foi construir um monumento. Ele construiu um monumento para ele em Gibeá. Em vez, Davi foi diferente. Davi queria construir um templo para Deus. Saul construiu um monumento para si mesmo. Tem muita gente construindo um monumento para si mesmo, estatuetas no seu ego, na sua alma. Estão querendo ser grandiosos na terra em vez de glorificar o nome do Senhor. Ei, crente, deixa eu dizer a você, tem um recado do céu para você, na sua direção. Você precisa glorificar o nome do Senhor. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Saul quis reinar para si mesmo e foi um fracasso horroroso. Reine na sua casa, na sua empresa, reine na sua habilidade, reine na sua vocação, reine nos seus relacionamentos, reine naquilo que Deus te entregou, mas tudo para a glória de Deus.
Pessoas que não têm desejo de glorificar, de ampliar a obra do Senhor, que são mesquinhos com o seu tempo e com os valores que você conquistou para o reino de Deus. Meu irmão, isso não é certo, isso não é apropriado, porque certamente a decisão de não glorificar o Senhor vai te levar à derrocada. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Então nessa noite, baseando a nossa vida nas escolhas definitivas de Saul, que foram escolhas destrutivas, está ali na tela, não está? Decisões destrutivas. Cuidado com as suas decisões, no seu casamento, na sua empresa, dentro da igreja, na sua célula, na sua sessão, não importa a circunstância ao redor. O que você precisa é escolher com a ótica de Deus, com o princípio do reino de Deus, para que você tenha sucesso poderoso. Jó estava sentado na cinza, se coçando com um caco de telha, mas a decisão dele foi poderosa. Ele disse: eu estou aqui, meus filhos todos morreram, roubaram toda a minha riqueza, a minha saúde foi embora, mas eu estou aqui e eu exalto o nome do meu Senhor. Irmãos, Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a uma alma humilde, se coloca à disposição dele. Deus fez com que o segundo estado de Jó fosse poderoso. Abre o seu olho, irmão. Amém? Você recebe essa palavra? Posso finalizar então? Você recebe essa palavra? Diga comigo assim: as minhas decisões serão construtivas, poderosas, executáveis, gloriosas, porque elas vão, sobretudo, agradar ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Feche os seus olhos que eu vou orar agora.